Oi, gente linda de Olinda, pega o teu livro de português, tá bom? E abre na página 54, que a gente vai falar um pouquinho hoje de acentuação de palavras paroxítonas, certo? A gente tinha já dado uma olhada na nossa última aula, a gente falou sobre pronomes demonstrativos, não foi isso? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre acentuação de palavras paroxítonas, ok? Olha só. Vamos dar uma leitura aí na página, fazer uma leitura na página 54. Tem ortografia, acentuação de palavras paroxítonas. Escreva o nome de cada ilustração. Aí tem as ilustrações aí, né? Tem os desenhos. Aí a gente tem um desenho de um palhaço, de um abacate, régua, imã, ovo, abelha, túnel, olho, novelo, certo? E o que a gente tem aí? Depois circule a sílaba tônica de cada palavra. Lembrando que é sílaba tônica, é aquela sílaba que a gente fala com maior intensidade. Falando comumente, aquela sílaba que a gente fala com mais força, certo? Então vamos ver aí cada uma delas. Então, olha só, lembrando qual a sílaba que eu falo com mais intensidade. Aí você vai escrever a palavra palhaço. Lembra que palhaço é com C cedilha e com LH. Então, palhaço. Então, aquela que eu falo com mais força, palhaço. Ó, palhaço. A dica fica da primeira. O lhá eu tô falando com mais força. Então, o lhá eu vou circular. E é para dividir as sílabas, não. Escreve a palavra junta e depois circula, tá bom? Aí a primeira eu tô dando dica, o restante vocês vão respondendo aí. Abacate. Aí vai lá e circula que tem mais intensidade. Régua. Cuidado quando falar e não falar a palavra com mais intensidade, sendo a errada, senão você vai circular errada. Imã, não é imã, não, é imã, certo? Ovo. Você não fala ovó, não. Você fala ovo. A mais forte está no O, certo? Abelha, túnel, olho e novelo, tá bom? Se você ficar na dúvida, repete ela em cada sílaba. Por exemplo, novelo. Aí você vai pensar, ainda tá quase tudo parecido, né? Fala novelo. Aí você não, aí não é o nó. Aí, novelo, não, também não fica. Aí, novelo, aí, eita, eu acho que tá, entendeu? Aí, se na dúvida, testa cada sílaba, tá bom? Vamos para o segundo, acentuação de palavras no quadro, quando necessário. Por que quando necessário? Eu tenho que lembrar das regrinhas de acentuação. Estão lembrados que a gente já deu regrinha de acentuação, certo? Todas as palavras, vamos lá, dar uma voltada que a gente viu aqui, que já teve, ó, lá na página 46, qualquer dúvida, volta na página 46 para ver lá as regras de acentuação. Vamos lá lembrar que teve acentuação de palavras monossílabas, oxítonas e proparoxítonas. Quais foram as regras? As palavras monossílabas tônicas, terminadas em AAs, EEs, OOs, são acentuadas. Monossílaba não confunde com oxítona. Monossílaba só tem uma sílaba. Qual é a diferença, tia? Diferença aqui. Ah, eu já sei. Então, porque pé e só... Deixa eu ver outra palavra. Ah, então quer dizer que pé e vovô são acentuadas por causa da mesma regra, né? Não. Pé é acentuado porque é monossílaba. Vovô é acentuado porque é oxítona. Qual é a diferença? Porque é porque vovô, ele tem duas sílabas, então ele não pode ser monossílaba. Ele é oxítona, porque a intensidade dele maior está sendo na última e ele tem acento porque ele é terminado em O. Estão lembrados? Então quer dizer que a regra é a mesma para oxítona. Para palavras oxítonas, a mesma de monossílabas parecidas. As, ES, os são acentuadas porque são oxítonas. As, ES, os são acentuadas porque são monossílabas. Mas monossílabas ainda tem um pouquinho a mais, que é o EM, ENS e ENS, ENS, tá certo? Como parabéns, que é acentuado. Então, na dúvida, volta para a página 46.
vê a regra para poder acentuar lá. Não vai acentuar, aí porque eu acho, não, tá? A regra gramatical não é porque eu acho, é porque eu tenho que saber a regra de acentuação. E proparoxítona é mais fácil, porque todas as proparoxítonas são acentuadas, certo? São acentuadas todas as palavras proparoxítonas, todas. Então, músico é acentuado, maior intensidade no mu, acentuado. Músico, síndrome, rápido, relâmpago, ônibus, sólido, todas as proparoxítonas acentuadas, certo? Então, ó, olha só. Aí vem aqui, acentua as palavras quando necessário, tá? Então tem bíceps, olha a regrinha lá do proparoxítona, parece que entra aqui, ó. Fácil, então olha lá, vê se precisa de acento, se não precisa. Órfão, fórum, álbum, amável, senhora, acidente, tênis, bônus, caráter, fênix, júri, almoço, pólen, tórax, assado, grátis, órgãos, lábio, tá? Então, vê aí o que é que vai ser acentuado, o que é que não é. Eu acho que tudo é acentuado, eu acho que nada é acentuado. Então, se você não está lembrando de nada, volta lá na página para poder relembrar a regra de acentuação gráfica, ok? Como se classificam essas palavras quanto à posição de sílaba tônica, tá? Porque a sílaba tônica, olha só, se ela tá na primeira sílaba, oxítona. Se você acentuou na segunda sílaba, paroxítona. Segunda. Se foi na antepenúltima, proparoxítona. Então, olha aí, já tô dando a dica. Se todas que você acentuou são oxítona, então, acho que é porque eu acentuei tudo oxítona. Porque eu acentuei tudo na segunda sílaba, é paroxítona. Porque tudo foi na terceira sílaba, proparoxítona. Fica a dica. Então, na letra B do segundo tem, agora complete o quadro com as palavras que você acentuou. Tem L, N, R, X e PS. Então, vê aí o que é que você acentuou e procura a palavra e completa no quadro. Essa aqui termina com L, então acentuei. Vou dar a dica, por exemplo, L. Tem uma palavra que termina com L, foi acentuada. Uma que você de cara não tem como errar, fácil. Fácil é acentuada, tá certo? E ela é paroxítona. Então, você vai lá e acentuou ela. Aí, você acentuou da palavra com L. Aí, vai botar aqui também, completar o quadro. Aí, o M, e uns. Qual foi a palavra que foi acentuada com essa? Se você acha que não foi nenhuma, não bota. Aí, ans, ou ans, ou an. Aí, você, teve. Aí, você completa. O de baixo, que terminou com I, teve algum acentuado? Eu acho que, por exemplo, uma que você não vai errar, júri. Júri, você já sabe de cara que ela vai ser acentuada. Então, você vai completar o quadro aí. E ver se tem outras terminadas com IS e US, US e IS. E palavra de tongo, tá? Aí, olha lá e vê se teve alguma palavra de tongo que ela foi acentuada. Aí, junta, tá? Lembra o que é de tongo, né, gente? Juntei duas vogais na mesma sílaba, tá bom? Para poder você não esquecer. E não separou, tá? Se ela separou, tem uma palavra e ela separou as vogais, ela já não é de tongo, certo? Tem que lembrar disso também, tá? São assuntos que a gente já deu, ok? Aí a gente vai para a página 55 também e tem sublinhe no trecho a resenha abaixo das palavras paroxítona. Lembra o que é resenha, né? A gente já estudou o que é resenha. A resenha, uma resenha crítica de algo que você já leu, de um livro, de uma peça de teatro, tá? E tem uma resenha da cena de animação do Touro Ferdinando, que é um livro e depois passou um filme na TV, no cinema, do Touro Ferdinando. Não sei se já passou na TV, mas eu creio que já passou no cinema, sim. É de Vitor Azevedo. Ele está disponível, essa resenha na Folha, tem um site aí. E essa resenha foi real, foi 2018, né? Ferdinando conta a história do bovino que prefere cheirar flores, né? É bem contraditório, porque é um touro, normalmente ele é violento, né? O touro, e ele
Mas esse conta a história de um touro que é bem diferente. Eu amo essa história, muito legal. Então vamos ler a resenha. Você vai sublinhar o que é que ele está pedindo, tá? Sublinha o texto de resenha abaixo as palavras paroxítona. O que é paroxítona, gente? Que tem a maior intensidade na penúltima, né? Porque a última é oxítona, certo? Então, ambientado na Espanha, o longa retrata a história de Ferdinando, um animal sensível que ama cheirar flores e que, ao contrário dos bezerros com os quais convive, tem aversão a qualquer tipo de violência e briga. Ao mostrar as aventuras do touro pacifista que questiona o destino que ele impõe, o filme levanta questões como aceitar as diferenças e não julgar pela aparência. Realmente, o crítico ele falou que realmente se passa no filme, e um filme que foi elogiado por várias pessoas, certo? Aí, olha só. Vale lembrar que esse filme que foi transcrito aí, essa resenha crítica do filme de animação do Touro Ferdinando é uma produção dos Estados Unidos, 2017, que ele foi dirigido por um brasileiro, tá certo? O brasileiro Carlos Saldanha. A animação ele tem como tema aceitar a diferença, como a gente já tinha citado. Então você vai explicar por que algumas palavras são acentuadas e outras não. Lembra, gente, você vai passar um traço nesse textozinho aí, cada palavra que é paroxítona. Mas lembrando que não é porque ela é paroxítona, ela é acentuada. Tem umas que são e tem outras que não são. Se ela é paroxítona, é porque ela tem maior intensidade na penúltima sílaba, ótimo. Mas se ela tem uma regra gramatical de ser acentuada, porque ela tá lá, não vai ser obrigada, porque ela tem maior intensidade, ela ser acentuada. Ela pode ser paroxítona e não ser acentuada, certo? Então vai lá e explica. Algumas são e outras não. Você vai pesquisar no quarto. Pesquise e reescreva 2 palavras paroxítonas acentuadas para cada uma desses grupos de palavras. Então, você vai pesquisar. Escreva 2 palavras paroxítonas acentuadas para cada um desses grupos de palavras. Então, terminadas, aí você vai lá e pesquisa, tá? Não precisa ser daqui do texto, não. Então, terminada I, N, R, X e PS. Letra A. E você vai pesquisar. Terminou em um e uns. Se bem que tem aqui no grupo do lado de cá. Você pode procurar aqui no grupo aqui também das palavras aqui do segundo quesito, né? Tem na letra C, terminadas em ãos, ão ou ão. A mesma coisa que a gente já tinha visto aqui, ó, do grupo que a gente fez do segundo. Estão lembrados que tinha aqui para vocês completar essa tabela? Pronto, aí vocês vão procurar e vão colocar aqui, ó. Vai procurar lá, pesquisar e escrever 2 palavras paroxítonas acentuadas para cada um grupo dessas palavras. Então, ele quer acentuada, tá? Algumas não são, mas ele quer acentuada. Terminadas em I, is e us, terminadas em um ditongo. Mesmas coisas do outro lado. Vai ser bem simples. Se você achou o segundo, a letra B, você vai conseguir fazer facilmente o quarto. E não, para não confundir a escrita. Gosto muito desse não confundir. Tem que ver regra gramatical. Palavras terminadas com palavras que a gente usa, o S, o Z e o X. Então, azeite, você vai escrever, tem um espaço para completar. Se vai ser com S, aí você bota com S. Se é com Z ou se é com X. Azeite, exército, aviso, preservar, anzol, prazo, pesquisa, portuguesa, exagerado, exemplo, Amazonas e fraqueza, tá bom? Aí completa aí pra gente saber. Se der, eu coloco aí
um videozinho pra gente saber essa diferença. Quando é que eu vou usar o S, quando é que eu vou usar o X. Saber toda essa regra gramatical. Porque pra tudo tem uma regra. A gente não usa porque é, não. Eu uso porque tem toda uma regra gramatical para usar o Z, o X e o S, ok? Assim como eu vou ver se eu faço de novo um videozinho pra gente relembrar essa coisa de acentuação, que eu sei que às vezes a gente esquece, tá bom?